Já estamos. Olá, Bom dia. Olá, bom dia! bom dia a todos. Saudades? Que tal de férias? Que tal de férias? Tiveram saudadinhas nossas, não é? Está de calor na praia. Muitas, imagino. E Vai vocês tentar devem, chover o agosto inteiro. devem trazer muitas Tempestades, novidades, não? espera. Oh, Para mim tudo na mesmíssima. A Cristina vem com um penteado novo para a segunda temporada, fez de é propósito, verdade. mudou de visual só para vos receber. Exato, É mas verdade. o batom agora vai ser uma constante. Pois é. Esse Carolina, o teu batom. Esqueci-me do meu Não se batom. pode confiar nesta rapariga minimamente. Mas veio com um bronze, Mas vem com bronze, meu Deus. extraordinário. Pronto, trouxe algo de novo. Exato. é verdade. Não trouxe cor nos lábios, mas trouxe no corpo. Pronto, conta a mesma, não é? Conta a Olha, mesma. estamos todas focadinhas, bem, todas certinhas. Estamos. Sim. Então, O verão alinhou os chakras todos. Vamos ver se falamos agora com mais calma, se mostramos Exato. se dissemos os nomes dos livros. E se não Exato. falamos todas ao mesmo tempo. Esses são os nossos objetivos para esta temporada. Olha, Levantar acho o que a dedo Cristina quer falar. quando quisermos falar. Levantar o dedo. Levantar o Exato. dedo. Pronto. Nós tínhamos começado a levantar o dedo pelo segundo episódio. Segundo e terceiro episódio ainda continuamos. Quarto e quinto episódio, Não, turma de miúdas pois é. comportadas, já não há nada a fazer. A Cristina Não, ainda tentou pôr ordem nisto, mas Não, com aqueles temas era impossível, pronto, não dava, não é? Falámos de pilinhas, não foi? Não, estragou tudo. não, realmente foi descambar total. Imagino que tem Foi. sido este mês de pessoas a escrever mal do nosso De podcast. certeza. Ou então a escrever cartas com saudades, não é? Também pode ser uma Mas realidade. certamente. Claro, Bom, claro, começamos. claro. Qual é o tema de hoje? Vamos começar. Histórias da nossa vida, ou história da nossa vida, não é? Deixa-me ver. História da nossa vida. História como das é que- nossas vidas. Essas vidas. Como é que da nossa vida como leitoras, não é? Exato. Exatamente. Sim. Como é que Sim. começámos a ler? Cristina, como é que Como é que começaste eu a ler? comecei a ler? Eu comecei a ler com a ajuda da minha irmã, porque eu tenho uma irmã mais velha, e ela foi puxando por mim em diversos campos, nomeadamente na leitura, e ao mesmo tempo eu era uma criança que comia muito mal. E então a única maneira que os meus pais e a minha família arranjou para eu comer foi o meu padrinho vinha Não se interrompa por mim. e trazia-me sempre um livro. E então eu comia e só no final é que eu recebia o livro. E chantagem, não é, obviamente, mas era uma coisa literária. Como ele gostava muito de ler, ele gostava muito de livros, ele ia-me sempre oferecendo um e eu ia ganhando gosto pelos livros assim. Com a minha irmã, ela puxou por mim para eu começar a ler antes de entrar na escola primária, portanto aos 5 anos eu já conseguia ler. E então tenho alguns livros que são icónicos, não é? Coisas como clássicos da Disney, Branca de Neve e os 7 Anões, As 20 Mil Léguas Submarinas, Os 101 Dálmatas. As capas estão todas riscadas, tem o meu nome, Cristina, quando eu comecei a escrever, comecei a assinar o meu nome. Tenho coisinhas mais pequeninas, histórias simples, isto eram exemplos de livros que ele me oferecia de riscados. O Pinto Feio, A Lebre e a Tartaruga, adorava, Merlin o Feiticeiro, adorava, era a loucura. E os Aristogatos. E pronto, depois fui evoluindo, fui lendo coisas mais juvenis, não é? Alibabás e coisas assim. Tenho um livrinho do Vitinho, ok? Quem se lembra do Vitinho tem um livro. Eu já era adulta no Vitinho, com certeza. Na hora da cestinha, já não me lembro. Vamos lá. A caminha, adulta não era, mas já não era a hora da caminha para mim. Sim. E havia um livro que eu adorava e que este era fácil de ler porque eram as cantigas de Natal e então são cantigas muito pequeninas. E este era fácil para aprender porquê? Porque eu decorei logo as músicas, não é? A cantar e então fui facilmente reconhecendo o texto. Este acompanhou-me. Depois, este foi o último, eu já me caldo a canada. Mas isto era Também como... tenho! É todo engraçado. E 365 histórias de encantar. tão fixe. E isto é como começámos a ler. E então eu recebi este livro de oferta no Natal e como os meus pais não tinham tempo para me ler antes de deitar, e a minha irmã também tinha coisas para fazer, porque pronto, tinha a vida dela,
eu comecei a lê-la por mim, então lia eu as histórias. Claro que lia mais do que uma por dia. Eu li Bem, tu já estás a responder à primeira e à segunda pergunta. tudo junto. Está acelerada. É despachar que eu também tenho mais que fazer. Mas não é que estão interligados, não é? Porque os primeiros livros estão interligados a como começámos a ler. Não faz sentido se falar de um sem o outro. Nos primeiros Exatamente. livros eu talvez só acrescentaria outro que eu depois... Ou então posso dizer já, que foi a menina do mar da Sofia de Mel Brainer e esse... Tanto amor por esse livro, tanto. Exato, era o que me liam na hora de adormecer na creche. Então esse livro, esse imaginário, ficou sempre dentro de mim. E depois, Eu fiz uma peça de teatro para representar essa menina do mar. Sabes, eu era o caranguejo. Olha, fiz. Esse foi um dos primeiros livros. Sim. Eu comecei a ler, também antes de ir para a primária já sabia ler, porque no infantário, nas horas vagas, iam-nos ensinando algumas letras e tal, e então eu fui aprendendo. Tive a sorte da minha mãe e a minha avó oferecerem-me uma coleção de livros que era uma espécie de... misturava história com... história, vários, por exemplo, reis, a Joana d'Arc, essas figuras mais emblemáticas, e tinham um pequeno texto e imagens, e então eu ia aprendendo história ao mesmo tempo que ia começando a ler. Foram os meus primeiros livros, foi uma coleção de 8 livros, que eu já não tenho, eu acabei por doar à biblioteca, eu não guardo nada, não tenho nada. Infelizmente, tenho pena, mas pronto, eu não guardo nada. Entretanto... Fizeram outras pessoas felizes. Sim, Claro. e pronto. Mas dá sempre aquela nostalgia quando eu agora estava a olhar para os livros da Cristina, fiquei assim, É verdade. eu também queria. Mas, São muito poucos, estes foram os poucos que eu consegui salvar. Eu ainda me lembro de alguns, mas que já não sei onde é que eles andam, porque foram sempre mudanças e coisas assim. Claro. e pronto, foi a minha primeira coleção que eu, como não tinha acesso ainda na altura a bibliotecas nem nada, na altura não me lembro da minha escola sequer ter uma biblioteca, eu tive que reler esses livros 50 mil vezes. 50 mil vezes. Eu reli aquilo. Eu já sabia as datas de cor, porque eram datas e tudo. Quando é que nasceu, quando é que foram as cruzadas, quando é que não sei o quê. Então eu decorei aquilo tudo. E foram os meus primeiros livros. Isso será um tema de um podcast futuro, a história das releituras. A Pois história das Por leituras. exemplo. Porque é muita coisa que Bom, pronto. Já desde pequenina uma pessoa já andava a fazer releituras. Em pequenina fazíamos muito mais releituras, porque nós não tínhamos acesso a tantos livros como temos agora. Claro. Exato. Então aqueles livros eram lidos até às folhas se soltarem. Mas eu acabei por não contar porque é que também comecei a gostar de ler. Não sei se era para nós falarmos sobre... Era. Sim. A Cristina estava a dizer que foi a irmã que a puxou para isso. Eu não tive a sorte de ter ninguém que me puxasse para isso. Acho que já nasci um bocadinho com esse... Não sei se isso acontece, se é possível, mas já nasci com a vontade de ler livros. Mas acho que esteve muito ligado à morte do meu pai, porque foi uma forma que eu arranjei de tentar fugir ou escapar para outras histórias, não é? E não viver a minha história, que era um bocadinho triste. Então, a literatura foi o que me ajudou a passar aqueles momentos mais tristes. E pronto, passa a palavra. Vai, Ana, dá-lhe. Queres ser tu? Ainda não sei se está parada, se foi a imagem dela que parou. Pois, Sou eu? então. Eu comecei, eu lembro-me de não saber ler. Lembro-me de não saber ler e de eu querer saber ler, porque eu sabia que havia ali um código. Está a dizer que a minha ligação à internet está instável. Vamos ver. Havia ali uma coisa que eu não conseguia, que eu não sabia, e o que me irritava mais, bom, para já havia outras pessoas a lerem, não é? E as legendas. A minha avó contava-me que eu, quando era pequena, dizia: quando eu souber ler, já não preciso de ninguém. Porque eu obrigava as pessoas a sentarem-se comigo em frente à televisão a lerem umas coisas, porque até os desenhos animados era tudo com legendas, não é? Claro. E então eu precisava muito aprender a ler. E para mim o aprender a ler era não só saber mais as coisas, mas era sentir-me independente. Era esta a minha motivação para aprender a ler. Eu tomei notas, vocês sabem quando a cabeça muito má. Eu só comecei a aprender a ler quando fui para a escola primária, não fui para o infantário nem para a creche. E a minha mãe é professora primária, mas ela achava que as crianças deviam esperar
até aos 6 anos, imaturos o suficiente para começar a aprender a ler a sério. E então eu via a telescola e não sei o quê, eu queria. E elas ensinavam-me algumas letras na brincadeira, isso, mas não, assim como método nunca me ensinaram até eu ir para a escola. E depois, o método que eu aprendi na escola primária, eu penso que se chama o método global, que é, em vez de ser P-I-A-P-A, P-E-P, começa-se com palavras e depois as palavras dividem-se em sílabas e depois das sílabas vai-se para as letras. As pessoas aprendem a ler estilo de repente. Porque vamos tendo informação, eu não sei explicar bem, não sou professora primária, mas vamos guardando a informação e depois começamos logo a ler estilo de frases. E então aprendi a ler rapidamente e as primeiras coisas que eu li foram os livros da Anitta. Eu já não A tenho. Anitta, não tenho aqui nada, não é? Sempre achei a Anitta tão chata. Mas tu és outra geração, amor. Exato. Sim, mas mesmo assim, eu acho a rapariga bem chata. E a música dela agora no canal Panda é insuportável. Mas qual é isso? Pois não, isso não existe, isso é blasfémia. A Anitta, porque a Anitta... Já nem é Anitta sequer, ela mudou de nome. Pois, ela agora é Martine. Mas é que ela não se chamava Anitta, soube no outro dia no Instagram, ela tinha outro nome originalmente. Ela é Martine. Nós é que lhe mudámos. Mas quer dizer, era aquela miúda e cada episódio, cada livro dela, se vocês não leram, era uma mini aventura que nos fazia sonhar. Exato. Os pais saíam de casa e ela ficava a tomar conta do humano. E isto, quer dizer, pela perspectiva de hoje, da educação das meninas e dos meninos ser a mesma, isto era terrível, só livrinhos para a menina, não é? A Anitta cozinha, a Anitta do balé, a Anitta na natação, mas isto para nós, toda a gente queria ser a Anitta. Eu queria ser a Anitta. Eu não quis, eu nunca... Tu tens outra geração, amor, a minha geração ainda educava meninas a brincar com bonecas. Depois mais coisas que eu li. Contos de fadas, não é? Os Cinco e o Seu Cão, umas histórias de mistério que agora foram reeditadas em Portugal, umas edições assim maiores para crianças que eu comprei para a minha sobrinha, mas aquilo não está, ainda não pega. E o livro do Emílio, que eu depois mostrei no outro episódio, que eu até fiz um episódio sobre o livro do Emílio porque eu leio todos os anos. E eu já estou... Já estás. Ainda é só a primeira pergunta, não sei que pergunta é que eu estou já. Mas a Cristina diz que está ligado, por isso podes continuar. Mas tenho um livro de fadas. Então que veja, aproxima lá a capa para ver. Isto chama-se Os Mais Belos Contos de Fadas, uma antologia e é das seleções do Reader's Digest. Deixa-me ver as imagens, tão lindo. E tem cada conto, mas estão a ver, eu perdi a lombada, algures a route de Portugal para a Suécia, e agora ninguém encontra a lombada do livro. Este é o primeiro, mas eu não gosto nada deste, que é tem animais rastejantes. E qual era o meu conto favorito daqui? Pois que lá está, estes são livros que nós lemos muitas vezes, não é? O meu conto favorito daqui era A Sereiazinha. Que bom! A sereiazinha a sério, não é cá a sereiazinha todos amigos. Todos amigos. E eu aqui no mar. Pois, não, eu chorava, desde pequena chorava a ler livros, quer dizer, eu sempre fui dada ao melodrama. E então, eu penso que isto diz muito sobre mim, que o meu conto infantil quer dizer, estes contos de fadas favoritos, é A Sereiazinha, que é uma chacina completa. O verdadeiro aquilo acaba mal que se farta. Sem spoilers. Sem spoilers, news, claro. E olhem as marcas, não sei se conseguem ver, são da Book Holes. Lembram-se daquela livraria? A livraria. A livraria que eu tinha falado. Este livro veio de Portugal com as marcas da Book Holes. E, assim, a minha mãe lia-me As Aventuras do Nils. Quando eu vos disser qual foi o primeiro livro que eu li, assim, sem ser aquela coleção... Foi da mãe do Cristiano Ronaldo. Não. Mãe Coragem! Não, essa eu li há 5 anos atrás. As Aventuras do Nils, da Selma Lagerlöf. Lagerlöf, tive que escrever. Lagerlöf. Eu uma vez fiquei doente na casa da minha mãe e acabei por ler a Bíblia. Não tinha mais nada. Não tem mal. Não. Eu também li umas páginas da Bíblia da minha avó, mas aquilo estava cheio de notas e eu fez-me confusão. Eu li a Bíblia quando era velha. Toda? Sim.
Ufa! Eu já Campeão! li, mas li mais velhinha. Mas é uma obra de ficção espantosa. Mas não podemos dizer isso Tem para pessoas que são tudo, crentes. tem tudo, tem tudo. Se Não, ainda não, se ainda apanhar, é uma se distopia, apanhar não as é? York É uma Notes, ainda distopia. leio. As York Notes da Bíblia. Eu não sou Nunca religiosa, li. mas cheguei a ler. Cheguei a ler para tirar as temas. Mas nós podemos ler todos os livros, independentemente de sermos crentes ou não. Claro. É para falar agora do percurso como leitora ou não? Não, a Mas é Karina assim, ainda não se me falou. deixarem falar, eu gostava de participar. Então vá, então Pronto, fala agora a Carolina. Só naquela. Eu comecei a ler também porque o meu avô comprava-me imensos livros, assim também desses pequeninos e assim, também, pronto, também quando fui para a escola também já sabia ler e os primeiros que li também foi a Anitta, curiosamente, são de gerações diferentes, mas eu tinha quase toda a coleção da Anitta, fui com todas as aventuras, fui a todas com a Anitta, e era muito giro, e depois obviamente também li aqueles livros das aventuras, não é, e não sei o quê, e depois a Lua de Joana, e assim comecei a entrar assim nessas coisas mais adolescentes, mais teenagers. Havia uma coleção da Diefel também, lembro-me que li que era a Ana Passou-se, e havia assim uma coleção da Diefel de teenagers. Conheces? Sim, eu conheço. Eu não sei o que é. Conheço e eu adorava essa coleção. Eu também li o Colégio das Gêmeas, o Colégio das Gêmeas, Uma Aventura, o Clube das Chaves, o Clube Triângulo J, o Chico. O Clube das Chaves e o Triângulo J são espetaculares. Nunca li, acho que já é realmente muito recente para mas mim. li os 7. Também li. Pronto, tinha acesso a esses livros, mas os 5 não li. E depois tenho uma coleção de mini clássicos, muitas mulherzinhas e... Adaptados para crianças? Sim. Também tenho. Capa dura, por acaso os meus eram pequeninos, brancos, de capa dura, e depois até tinha umas imagenzinhas, eu tinha as Mil e Uma Noites, o Dom Quixote. Eu lembro-me disso, desses, acho que não cheguei a ter nenhum, mas lembro-me desses. Mas pronto, mas nunca fui assim, mesmo depois comecei a ler, mas nunca fui assim muito regular, eu acho que só comecei mesmo a ler a sério, porque eu não tinha assim ninguém à minha volta que lesse, não havia livro, não existiam livros em casa e assim, e então nunca, pronto, lia na escola o que era suposto ler, não é? Mas nunca tive assim muito coisa. Então, só quando fui para a universidade, só quando cheguei à universidade e fui viver com a minha melhor amiga, é que comecei mesmo a ler. Pronto, sim, e comecei logo com Milan Kundera, foi logo tipo, pomba, toma lá Insustentável Leveza do Ser. Espera aí, então se isto é assim, agora não podemos parar, não é? Agora não podemos parar. Pronto, foi assim. Ok. Eu penso que a Ana falou já nos percursos como leitor, não é? Portanto, se calhar faltamos agora à Cristina. Faz mal. Sim, vamos. Está tudo ligado. Combinar que íamos com calma, não é? Que depois fico excitada. Em casa, tanto o meu pai como o meu pai não lê. São pessoas que... A minha mãe ainda lê um bocadinho, mas o meu pai não lia de todo. No entanto, como estava na moda fazer a coleção de todos os livros possíveis e imaginários do Círculo de Leitores, não é? Eu tenho esses livros em casa, porque tínhamos as estantes, tínhamos que encher as estantes, não é? Pronto. Até enciclopédias, era um espetáculo. Isso era uma coisa que eu gostava de ler. Abria a enciclopédia ao calhas e lia uma entrada ou outra, isso gostava de ler. Pronto, e então sempre tive acesso a livros e a poder ler esses livros do Círculo de Leitores. Depois só tive biblioteca no 5º ano, portanto na escola 2+3. E aí li quase tudo daquela biblioteca porque era o meu sonho. Eu entrei numa sala enorme que tinha as 4 paredes forradas com livros. Eu era... Até arranjei maneira de ficar lá a trabalhar e tudo quando eles começaram a catalogar aquilo, quando apareceram os computadores e começaram a catalogar informaticamente. Então foi loucura. E também passava muito tempo na Biblioteca das Galveias, em Lisboa, que é uma biblioteca que faz muitas ações infantis, muitos teatrinhos, muitas leituras em voz alta, e então ia lá também muitas vezes, e nós tínhamos também uma biblioteca de verão lá na zona, perto de Lisboa.
Depois, foi também no 5º ano, e lembro-me disto porque foi o meu primeiro, a minha primeira interação com uma autora a sério, né? Porque antes eram só dos livros, e como clássicos do Círculo de Leitores, os autores estão mortos. Eu não tinha a ideia que um escritor ou uma escritora pudessem mesmo viver no meu tempo. E andar, e falar, e tocar nas coisas. O Português do Pano convidou uma autora, que é Maria do Carmo Rodrigues, para o lançamento deste livro, que é o Chamo-lhe o Vigilde. São páginas de um diário. E eu estava toda maluca, né? Eu e as outras crianças, veio autografado, vejam, é de 94, março de 94. Pronto, agora façam as contas com os meus 23 aninhos. Não, agora façam as contas, já eu estava na universidade. Olha, então és da idade da minha irmã. Pronto, mais... Somos. Eu acabei por herdar também muitos livros da minha irmã, não é? Muitas coisas que ficaram em casa que se calhar não eram tanto para a minha idade, mas que eu tinha acesso a elas e lia. Mas esta, para já, despertou-me para o mundo dos escritores e das escritoras, né? Como pessoas reais que existiam. E depois, por ser em formato diário, eu comecei a perceber que adoro este tipo de livros, com cartas, com diários, É como se fosse aceder a uma intimidade. E então comecei na altura depois a procurar mais livros infanto-juvenil, né? Neste formato. Só que depois, entretanto, apareceram Triângulo J, Clube das Chaves e não sei o quê, e esse eu também gostei, depois também devorei aquilo tudo. Se bem que eu comprava sempre o número 1 desses livros, e eu e a minha prima, que tem menos um ano do que eu, líamos, e ela gostava tanto que pedia ao pai e o pai comprava-lhe a coleção completa, de uma vez. Enquanto que os meus, era ali um jogo de cintura para quase de mês a mês comprar um livro, porque os livros não eram baratos e não era fácil de adquirir. E então eu acabei a ler essas coleções e só tenho o número 1 deles, de cada um. É o mais importante, é o que vale mais dinheiro, se fores agora vender. Exato. Qual é a condição? Qual é a condição do livro? Não é muito boa, não? Não está em mint condition. Não está em mint. Depois fui no liceu, fui lendo, já fui refinando aí um bocadinho mais os gostos, chateando-me um bocadinho com as leituras obrigatórias, porque me tiravam tempo daquilo que eu gostava de ler, mas fui lendo na mesma. Na faculdade parei um bocado porque o ritmo era diferente, depois eu tinha muita literatura técnica para ler e abrandou um bocado. Só depois, quando acabei a faculdade e comecei a ganhar o meu dinheiro, é que fui comprando então coisas que eu queria ler e voltei outra vez a ler e quase a devorar tudo o que apanhava. Agora estou novamente a filtrar também um bocado o que é que me aparece à frente. Okay. Eu descobri as bibliotecas através da escola, não é? E todo um mundo novo se abriu para mim. Depois descobri a biblioteca local, inscrevi-me na biblioteca local aqui em Alenquer. Eu na altura vivia no Carregado, que é perto. Então pedi a uma amiga da minha mãe para me levar à biblioteca de Alenquer para me inscrever. Podia levar para casa 5 livros, eu levava os 5 livros. Depois abriu a biblioteca na minha terra, no Carregado. Eu fui logo lá, eu sou o número 4 na biblioteca do Carregado. Os primeiros são os trabalhadores, não é? E depois Exato. Depois era mais, podia levar mais 4 ou 5 livros, também levava aos 4 e 5 livros. E um dia a minha mãe diz-me o que é que eu quero receber no Natal, depois da morte do meu pai. A minha mãe quis, pronto, toma lá um presente, pode escolher à vontade. E eu, ok, então quero uma máquina de escrever. E então eu escolhi a minha máquina, a minha mãe comprou uma máquina de escrever e eu passava os dias a copiar as histórias dos livros na máquina de escrever. E então eu achava que eu era escritora já com aquela idade. Maravilha! Tão bom! Então e brincava às bibliotecas. As minhas brincadeiras em casa era isso, era quem é que ia lá requisitar aquele livro e não sei o quê. Isso é capaz de ser a história mais maravilhosa relacionada com livros que eu já ouvi. É sério, eu passava dias
eu passava dias a copiar aquelas histórias. Estou a falar, e fazia cartões de sócio a pessoas que. Tão bom! É verdade, e então pronto, foi aí, eu já amava os livros, eu passava, ia com os saquinhos, lá ia eu entregar os livros, buscar mais livros e não sei o quê, de vez em quando lá perdia um livro. Cheguei a perder um livro na biblioteca que me obrigaram a pagar o livro. Miseráveis, uma criança, pá. Sim, mas eu tive que pagar, e sabem, era o livro, eu ainda me lembro qual era o livro, é O Padrinho. Eu tinha para aí que 10 anos e fui buscar o padrinho, não sei porquê. Pensavas que era só uma festa na igreja. Padrinho, era o batizado ou qualquer coisa do género. E perdi o livro, nem sequer cheguei a lê-lo. E pronto, tive que pagar. E então depois foi sempre uma continuação, bibliotecas sempre. Depois, quando começo a trabalhar e eu posso comprar... Cláudia, se quiseres... É esse! Calhar é esse! Se quiseres, eu empresto! Ela emprestou, eu vou para casa, não disse nada a ninguém. E eu depois, eu agora perdi-me. Quando começaste a trabalhar e pudeste... E quando eu posso comprar os meus primeiros livros e começo a perceber que posso construir a minha própria biblioteca, pronto, ninguém me para. Por isso é que eu tenho esta relação com livros. A biblioteca para mim é mesmo muito importante, a minha biblioteca. E eu não consigo deixar de... E para mim foi muito importante o começar a comprar livros porque eu não podia comprar, então era muito triste eu ter que entregar aqueles livros que eu adorava aquelas histórias, mas não são minhas. Não eram tuas, tu escreveste tudo à máquina. Pois foi, eu tinha folhas e folhas, opa. E depois, pronto, continua igual, a minha paixão é igual, ao maior, todos os dias é aquela ideia de todos os dias ir buscar uma leitura nova ou agarrar um livro, isso desde sempre. E havia algo que eu queria partilhar e agora não me estou a lembrar. Calhar já estás na próxima parte, que é como lemos. Pois não sei. Ou então o primeiro livro que leste? Eu já disse, já não. Já, era a primeira parte dos nossos... Depois crio, era isto que eu queria dizer, depois crio os blogs, começo então os blogs e começo a trocar ideias em relação aos livros que leio nos blogs que criei para aí com 19, 20 e tal anos, foi quando eu começo a partilhar este gosto pela leitura na internet e depois sempre foi assim, um crescer, pronto. Estes blogs é interessante. Eu nunca senti, quer dizer, tirando um livro ou outro, eu nunca senti necessidade de falar sobre as leituras, porque a leitura é um ato solitário e era uma coisa, era muito minha. Eu entrar naquele mundo era muito meu. Mesmo tendo a minha Mas eu achava que eu era a única no mundo que lia. Sério? Então eu achava que fazia algo extraordinário que ninguém fazia. Eu achava que ninguém fazia isto. Então, claro, eu acho que estou a fazer uma coisa extraordinária. Eu estou a partilhar as minhas leituras, ninguém faz isto. Estás a dizer a leiteira, nunca regar, tu eras o número 4. O mundo precisa de saber, o mundo precisa de saber. Acho que sim. É assim que nascem os mitos. Nossa cabeça. Não, brincadeira. Mas mesmo com a minha irmã que ela lia, nós só dizíamos uma ao outra, olha, leia este que isto é bom. Não discutíamos. Não sei. Não... Mas isso já é uma certa partilha. Sim, mas não é. Há uma certa, não estás sozinha na biblioteca sem saber o que queres trazer. Eu punha-me sozinha na biblioteca, sim, eu entrava. Eu lia muito lá dentro também, porque era uma maneira de eu estar ocupada e os meus pais sabiam que estava, que não havia extracurriculares como há hoje em dia. E às vezes ficava parada assim nas estantes e tinha aquela ideia de... Mas eu devia ter para aí 25 anos quando eu sinto necessidade de começar a partilhar num blog, para aí 25 anos. Pois, eu também só foi muito mais tarde começar a falar das leituras, antes não. Quando era nova não, nem há aquela coisa de partilha. Mas eu tinha quando era nova tínhamos mais. Pois, eu era mesmo só dizer, olha, lê este que isto é bom. Eu li sempre muito desde criança e lia os livros que tinha disponíveis em casa dos meus pais, da minha tia e dos meus avós. Eu lembro que li
que li o Papillon todo, que era um livro do meu avô. E eu esperava, miúda, pá, talvez no sétimo ano. O livro tinha letras verdes e era assim uma capa amarela. E o meu pai, e nós depois da escola íamos à casa dos meus avós e depois o meu pai trazia-nos para casa. E eu lia todos os dias um bocadinho do livro enquanto esperava pelo meu pai. Então eu miúda li livros que se calhar não eram próprios para a minha idade, a Cristina também. E que realmente há eu também. Nós não, pois ainda foste buscar o padrinho. Sim, eu não sabia. Nós líamos se calhar coisas que não tínhamos maturidade para ler ou que não percebíamos realmente os livros, mas eu li coisas estranhíssimas. Quando eu li o Crime do Padre Amaro, eu achava que o padre tinha morto alguém. Crime era um thriller. Era um thriller. Mas eu nunca percebi porque que o padre não thriller religioso. Qual é o problema? Todos os homens andam. Não percebia. E depois na escola secundária também lia e aí tínhamos assim um grupo de amigos que líamos as mesmas coisas naquela idade e foi nessa altura que lemos assim. Era a minha geração, era diferente da vossa. Líamos estilo Kafka e Sartre e essas coisas. Milan Kundera também líamos. E lia, eu sou da parte de humanísticas que se dizia, que era na escola secundária, então a nossa carga de livros para ler era muito maior do que as pessoas que seguiam ciências ou outras áreas. E eu li todos, li sempre todos os livros. Alguns não gostei muito. Lembro-me, ainda no 9º ano, epá, quando falámos depois em alguns temas, era a Sierra de Vento, uma coisa do neorrealismo português. Era tão mau aquele livro, traumatizou-me para a vida. Isto é o suficiente para uma pessoa nunca mais pegar um livro destes. Os meus colegas não leram, mas eu estúpida várias vezes ali o livro, que era para saber tão horrível. E li todos, alguns assim a gostar mais, outros não gostar menos. Mas as minhas leituras assim por gosto foram sempre em fases, porque, por exemplo, se eu na escola secundária tinha livros para ler que eram da escola, esses livros passavam à frente dos livros que eu queria ler porque me apetecia. E então na universidade loucura, não é? Porque a nossa carga, tu tinhas mais livros técnicos, penso eu, mas nós tínhamos resmas de livros de literatura portuguesa e de literatura inglesa e de linguística e de história da literatura e então e teoria da literatura, então não, eu esperava para estar de férias para poder ler. Eu lembro que o meu pai dizia, filha, tu ainda agora acabaste os exames, já estás agarrado aos livros, mas eu finalmente podia ler coisas que eu quisesse. E depois também fui lendo sempre e quando vim aqui para a Suécia também houve uma altura que eu parei um pouco porque tinha outros livros para ler. E a partir do momento em que eu deixei de ter de ler, entre aspas, por obrigação, não... Loucura. É isso. Ana Karina! Então... A Karina já respondeu. Não, mais ou menos. Pois já. Já respondeu, ela falou do Kundera e tudo, que tinha começado a ler na universidade. Mas o Kundera não foi o primeiro livro que eu li assim, o primeiro livro que eu comprei assim mesmo, porque eu tive necessidade de o comprar, tipo, sem ser, foi a Viagem ao Mundo da Droga. Eu li, também li. Foi o primeiro livro que eu li, devia ter para aí uns 11, 12 anos, foi numa feira do livro na escola e foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro e que eu, sem ninguém me disse, fui correr ter com ele e comprei, foi esse o primeiro livro. Este livro, eu quando comprei tive que negociar com o meu pai, explicar-lhe sobre o que era o livro. Para ele não pensar que tu ias para a droga. E eu explicar-lhe que era ao contrário, pai, eu preciso estar informada. Isto é a história da Christiane F., não é? Não, este não. Não. Mas esse é outro. Esse também negociei. Pois eu nunca li nem um nem outro. Eu já li mas li miúda. Ai pá, tenho que dizer. E então era tudo. Conta! Eu quero dizer duas coisas simples. Primeiro, os meus pais sempre foram muito simpáticos em relação aos livros. Então nós quando íamos às compras e isso, eu podia comprar um livro. Quem me dera. Enquanto eles faziam as compras, imagina, nós íamos às compras num sítio que se chamava Pão de Açúcar em Almada, que agora não sei o que é que existe ali. Entretanto foi um Jumbo, se calhar, não sei. Ali naquela rotunda que vai para o bairro da Piedade, onde moravam os meus avós. Eu tento agora para o estacionamento e a linha do metro. Pronto, provavelmente. Havia aí, então, enquanto os meus pais faziam as compras, podiam deixar, imaginem, agora já não se podia,
eu ficava, tinha uma secção de livros e eu ficava ali e podia comprar um livro. Pronto. Mas eu li coisas esquisitíssimas, já vos contei, quando era miúda, das coleções dos meus pais e da minha tia, não sei o quê. Mas o pior que eu li, menos próprio para a minha idade, foi História Crónica da mais velha profissão do mundo. Ah, Que eu li isto com 12 anos. Foi onde eu aprendi que eu usava o bidé como a minha família. E eu achava que por causa do mundo da droga, eu achava que eles tinham descoberto uma forma nova de fazer chá, com uma colher e um isqueiro por baixo. É inocência. É inocência. Não, Porque eu não tinha noção que as senhoras usavam o bidé viradas para a parede. Na minha família ensinaram-me. Eu achava que os drogados tinham muita necessidade de beber chá, não é que eu quero? Olha, se calhar tem. Sabes que eu não usar o bidé, a minha mãe dizia que era o prazer das viúvas. A sério? Olha, isso não vinha no livro. Pronto, exato. Prazer. Sabe, aqui não há Muito bom. bidés, mas isto é uma coisa terrível. Não sabia ver sem Mas um tem a bidé. mangueirinha, vocês aí têm a mangueirinha. Não, que só tenho duche, não tenho mangueira. Ah, mas é que aí para os nortes tem um mini chuveiro ligado ao lavatório para... Algumas pessoas têm. Sim. Isso até é faz bastante sentido. higiênico. bolinha. Bastante higiênico, porque viver sem um bidé. Bom, porque é que esta conversa já está aqui? Não sei, a culpa é minha. Porque Eu já Ana não tenho, estava a falar. Olha, Oh, Ana Karina, tu lembras-te do primeiro livro que tu compraste? Eu tenho tanta pena de não me lembrar qual foi o meu. não te lembras? O primeiro livro que eu comprei, não. Mas eu lembro-me porque de facto vocês têm vocês leram imenso quando eram e eu não. E então por isso é Só que me lembro. por isso é que este é tão especial, porque foi um dos poucos que, entendes? Acho Sim. que é por Eu causa lembro-me disso. do primeiro livro que recebi. Foi o meu melhor amigo que levou o primeiro volume do Clube das Chaves, que me ofereceu nos anos. Agora não me lembro. O já é tão fofinho. Nunca li. Ai, é tão giro, são meninos, são detetives. Eles recebem um conjunto de chaves do avô e cada chave tem uma aventura e abre uma porta. É tão giro. É tão fofinho. Eu penso que a nossa paixão por thrillers vem destes livros todos que nós líamos quando éramos. Eu lia os 5 e o seu cão, pessoas que leram os 5, os 7, uma aventura do não sei quê. Há qualquer coisa fantástico de haver um mistério que tu acompanhas outras pessoas a descobrir. Sim. E nós nunca perdemos este gosto, não é? Penso eu. Possível, Vamos ao sim. próximo tema. Não, falta Ana. Então, Ana, não tinhas mais para dizer? Ana Karina? Não, queria mesmo falar Que é a viagem ao falar mundo da droga, da viagem ao mundo da droga, sim, porque foi mesmo dos livros mais importantes. E depois, se calhar também só uma nota, porque mesmo começando a ler na universidade, a minha leitura nunca foi muito regular. Eu já passei tipo 2, 3 anos a ler um livro por ano, mas nunca foi muito, sim, nunca foi muito regular. Este ano, ao juntar-me aqui, não é, só para aí há 3 ou 4 anos é que a minha leitura tem sido mais regular e este ano, desde que estou aqui nestas andanças dos books coisas, é que eu já li 5 livros. Eu já li 5 livros, sim, é uma loucura. Antes de avançar, só quero dizer uma coisa, que é quando eu engravido, eu começo a receber mensagens e e-mails e comentários no meu blog a dizer que eu nunca mais vou poder ler. Então, aquilo mexeu tanto com o meu sistema nervoso. Diz? Não sei, mas eu... É um aviso, olha, fica sabendo tu, que tens a mania que sabes ler, fica sabendo que a partir daqui acabou. Eu comecei a ficar nervosa e com medo. E comecei a achar que nunca mais ia ler. Então, aquilo estava-me a consumir muito. Só que depois o meu filho nasce, eu vou a consultas, ele dorme a sexta e eu vou conseguindo ler. E eu, mentirosos, afinal. Eu não consigo conceber a necessidade que as pessoas têm de deixar estas mensagens, de fazer estes avisos. Não consigo perceber. Depois repetiu-se, quando eu engravido o segundo, ainda é pior. Com o primeiro tu conseguias, mas agora não vais mesmo ler. Agora não vais mesmo ler.
E pronto. Imagina o que é que disseram quando foi gêmeas. Agora Já não disseram, já não disseram. agora com as gêmeas tens que vender os livros todos para comprar fraldas, não penso. Continua assim. Já não disseram, não. Eu penso que há sempre tempo para ler. Houve alturas em que eu lia menos dos livros que eu queria ler, porque tinha outros para ler. Claro. E então tinha que dividir o tempo, mas eu penso que há sempre tempo. Em qualquer... Se eu consigo fazer uma Tu refeição, consegues? uma pessoa consegue ler uma página. Sim, sim. Como lemos, minhas amigas? Quais são os nossos hábitos? Podes falar. Para não ser igual sempre. Mas eu acabei de falar, tem que ser Então vai, eu pessoal. falo. Olha, eu leio Agora assim. depois, Assim Eu no como. outro dia, tinha que ser o Assim. Karlov, não é? era o que estava mais à mão. É sempre o que Não, está mais à mão. Não, por acaso, porque é mesmo o que está. Mas eu leio, eu no outro dia estava a pensar, bolas, há livros que nos saem muito caros só em... Mas tu escreves nessas só em coisinhas? post-its. Tu escreves Não, eu nessas coisinhas? eu escrevo mesmo nos livros, olha, eu tenho, além de post-its, tenho folhas com... Oh, tão bom! Exato! Eras Nem isto. pensei nisso. E escrevo muito nos livros. Tipo, eu escrevo mesmo muito nos livros. E sublinho. Bem, mas esse é o teu Karlov, imenso. não é? Quer dizer. Mas eu faço em todos. Eu faço em todos. Depois eu leio, por exemplo, eu leio sempre com lápis. Este é o meu lápis de leitura. É um lápis de Minas super grosso. É uma lapiseira. Com uma lapiseira. Pronto, é uma É o lapiseira. nome próprio. Exato. Com os post-its e com os coisinhos para tirar umas notas. Por isso é que eu demoro imenso tempo a ler. Não. Está bem. Desengana-te. Tá bem. Desengana-te. Não tenhas Desengano-me. ilusões. Pronto, está bem. Posso Mas não? é assim, mas eu demoro mesmo muito, muito tempo a ler. Pronto, é a minha cena, não faz mal. Eu Podes ser tu. leio em todos eu leio em todos os formatos. Agora descobri o Kobo. Eu já li um bocadinho no iPad, mas agora com o Kobo, Kobo é Magnus a ressonar para um lado. Kobo, eu digo Como? Kobo. Pois é, ela diz como. É muito mais Eu leve. gosto de dizer Kobo, não quer saber. Não quer saber, eu também adoro Kobo. Continua. Vamos dizer Kobo, que é mais estilo. Muito mais. Temos muito mais. Mas deve estar mas é Kobo que se diz, vocês dizem Kobo. Dizemos. As pessoas não sabem falar línguas. Mas é eu sou verdade. pessoa. E o formato que eu gosto mais de ler é estilo o pocket grande. Eu não gosto tanto da capa dura porque torna os livros muito pesadões. E gosto de livros ligeiramente amarelados. É todo um gourmet livro. Exato. Assim, ligeiramente amarelados. Assim, e também fer menos os meus olhos, se as páginas não forem tão brancas. Olha o branco, olha o amarelado. Exatamente. Eu posso ler. Eu antigamente lia muito nos transportes públicos. Quando eu trabalhava na Dinamarca, lia muito nos transportes públicos. Mas agora quer dizer, vou para o trabalho ou ao autocarro, demora 10 minutos. É abrir o Kobo, não é? Então, não. Então, Quanto tempo demoravas de comboio para a Dinamarca? Até ao sítio onde eu trabalhava, daqui apanhava, menos de 1 hora. Saísse daqui de casa, assim tudo de seguida. Porque apanhava o autocarro, depois apanhava o comboio, passava pela ponte, 1 hora e meia. Se fosse assim, tudo, não ter que esperar. E depois saía do comboio e apanhava o metro. Ai, o metrô, que eu vou. Canais brasileiros, já vou de metrô. Que horror. Já com as coisas brasileiras já. Você já acabou? Que horror! Vou de metro. Metro que às vezes era superfície e outras vezes não era de superfície. E leio quase sempre em inglês e posso ler com barulho, posso ler assim numa esplanada, mas não posso ler em inglês se o Magnus estiver a ver uma série em inglês ao meu lado. Porque não consigo separar, começo a misturar e perco-me, estou sempre perdida no livro. Então ponho ou chuva. Olha, mete aí umas chuvazinhas, só chuva. Põe chuva ou onda, se põe os auriculares. Mas o que eu sinto que eu gosto mais de ler é em casa. O meu sítio favorito
para ler é em casa. É em casa. E eu leio assim também. Pois, exato. Como? Leio assim. E isto é o Safone, que não é propriamente assim. Assim como? Assim como cheio de Como? notas. Como? E ele escreve quando falámos do... O do Mas. O Dumas estava também com todo ele o acordeão. E depois, eu Exatamente. escrevo nas notas. Tu Tu escreves aí, exato. Mas tenho à parte um bloquinho, não tenho agora porque os últimos episódios que eu escrevi já deitei as folhas fora. Tenho um bloquinho onde eu vou apontando coisas. Mostra lá a tua caneta do tronco às pessoas. Não tenho aqui. Mas tu usas os teus post-its, são todos, exatamente, eu compro destes transparentes, porque senão depois, que eu posso pôr em cima das palavras, que não corta, Então, olha, não tapa. daqui a 3 anos, tenta tirar um post-it desses. Os meus ou dos dela? Sabes o que é que vai acontecer? Então, Vais ficar sem as letras. Mas é que aí tu como é que escreves? Porque eu aqui, por exemplo, escrevi assim, não é? Eu posso tirar no isto livro. e escrevo no livro também. Mas os post-its, este livro é meu, mas eu uso muito post-its assim quando são livros da biblioteca, Então, porque eu não posso apontar no livro. exato. Até no Kobo, como é que tu fazes? No Kobo sublinho e ponho notas, mas no iPad eu podia pôr notas a várias cores, o que para mim era bom, porque eu podia pôr, por exemplo, as várias categorias da narrativa. No Kobo é tudo monocromático. mas dá na mesma. Mas eu às vezes prefiro escrever à mão Pois. do que tirar a nota no Kobo, porque demora mais tempo. Okay. Anota no Kobo? Exato. Dá-se o fim, não. Next! Omelete au fromage? O Magnus e eu lemos todos os dias. Todos. Lemos todos os dias. E ele não foi, penso que foi no sábado, ele continua a ler o Atlas Shrugged. Está a ler aquilo Já acabou os 7 mortes, ele já acabou. Ele vai lendo livros no meio, mas o Atlas continua. O Atlas Ele gostou. Gostou, mas não gostou como nós. O Atlas Shrugged é assim deste, com uma letra. E então estávamos os dois a ler e eu disse assim. Ele tinha adormecido, mas aquele tijolo não lhe caiu das mãos. Agarradinho ali ao Atlas, tesouro. Pronto, olha, mas vocês leem bem com ruído, com coisas. Eu não consigo, eu distraio-me imenso. Se for a Guerra e Paz, não. Eu estou como a Ana, se estiveres a ler numa língua que estejam a falar a mesma língua ao teu lado, o teu cérebro está a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque percebe as duas. Agora, se estiveres ao teu lado a falar chinês, assumindo que tu não percebes chinês e estás a ler em português, não é? Não há problema nenhum. Mas eu posso fazer, ele pode estar eu percebo sueco, ele pode estar a falar sueco, ou ver uma série sueca e eu consigo estar a ler inglês e mesmo com português. Eu não podem ser as duas coisas a mesma língua. Ok. Para mim basta ser uma que eu perceba. Porque já estás com metade do cérebro no outro sítio. Eu lia muito nos transportes lá na Finlândia porque o meu finlandês nunca foi lá essas coisas. O meu sueco também não é brilhante. Então eu conseguia perfeitamente abstrair-me e ir a ler nos transportes. E eles não falam. É o silêncio puro dentro do autocarro. Em todos os sítios. Agora aqui em Portugal, não dá. E as histórias que se ouvem nos transportes públicos em Portugal são sempre mais interessantes. São muito mais interessantes do que alguns livros que... Sim. Claro. Sim. Dá para fazer como a Cláudia, levar a máquina de escrever e escrever tudo aquilo que vamos a ouvir. Agora basta-nos gravar. Exatamente. Fazer um filmezinho. Vamos ver se conseguimos acabar este tema, Cláudia. Como é que tu lês? Então, eu leio de qualquer maneira efetivo, não tenho problemas com o som, nada, nem as gargalhadas, nem as brincadeiras dos meus filhos. Consigo eles estarem a brincar e eu consigo estar a ler perfeitamente. Só se for, por exemplo, um clássico, que eu acho que exige um bocadinho mais da minha atenção e por causa da linguagem, aí sim eu tenho dificuldade em, não consigo ler uma Guerra e Paz, não consigo ler com eles têm que estar tudo a dormir e eu assim é que consigo ler. Leio sempre antes de dormir, nem que seja meia página, tem que ser, é aquele comprimido. Eu também, é obrigatório.
Nem durmo bem se não ler um bocadinho. É como eu, tal e qual. E gosto, pronto, leio sempre no trabalho, quando não tenho companhia na pausa. Faço sempre questão de ir com o meu livrinho, sou conhecida por causa disso, o meu chefe já brinca comigo muitas vezes, então estou sempre a tentar impingir os livros aos outros. Leio muito nas pausas, leio sempre antes de dormir e sempre consigo. Nas cestas, eu quando estava a amamentar, eu amamentava e tinha, por exemplo, o livro numa mão e amamentava com a outra, o cobo, eu conseguia ter o cobo encostado, por exemplo, a uma almofada e O que eu fiz? a amamentar. Portanto, nunca deixei de ler por ter um bebê pequeno a amamentar um bebê pequeno. Eles a crescerem. Às vezes tu estás 1 hora a dar mama e o que é que vais ficar ali a fazer 1 hora? Olhar para a televisão? Não consigo. Tenho que estar Olhar para o bebê, que é lá isso, pá, estou farta de ver já. O bebê, mas o quê? O bebê nem sequer está a olhar para ti, está ali. O bebê está todo entretido, zuca, zuca, zuca. Não liga nenhuma. Nos primeiros 10 minutos ainda, claro, mas depois, claro que dá para ler. Imagina tu com 2 meninas a amamentar, demora aí já não consigo, quando são 2 ao mesmo tempo, Mas tu dás às 2 ao mesmo tempo? Sim. Ufa, o corpo humano foi dimensionado para dar às 2 ao mesmo tempo. Portanto, é por isso que tens 2 mamocas. Não se vê, mas eu estou a agarrar as minhas mamilas. Pois sim. Ufa! E então, pronto. É verdade, consegue. E depois, quando vou passear com eles e não sei o quê, por exemplo, quando eles são muito pequeninos, eles não têm eles não interagem, dá perfeitamente ir com o carrinho e sentar-se num jardim e ler. Portanto, eu fico a pensar, eu fico com muita pena das pessoas que têm bebês pequenos, vão para o jardim e vão fazer o quê? Brincar com o telefone, não sei. Sim. Descansar, que eu acho que é muito que ter bebê. Olha que eu fazia como tu, enquanto o Afonso estava a amamentar, quando ele era mais bebê, ou no Kobo, ou um livro físico. O problema é que eu estava tão cansada que li uma página e puf. Sim, à noite, eu, por exemplo, quando estava com eles à noite, aí não dava, né? Quando eram muito pequeninas eu também tinha necessidade de dormir, mas durante o dia não. As hormonas são lixadas e ainda nos provocam. Por exemplo, quando... alturas. Exatamente, mas eu fico, por exemplo, tu vais muito mais a consultas médicas e eu fico a pensar, o que é que as grávidas vão para a espera da sala de espera? Ganda seca! Eu não conseguia, eu tinha que sempre ir com o meu livro. Eu estava lá em Santa Maria. Telemóvel e antigamente era as revistas. Toda a gente, telemóvel na mão, toda a gente. E eu era a única que ia. E revistas do género. Eu lembro que havia a Nova Gente e Nova Gente aqui agora. E o meu sonho era sempre, eu chegava lá à sala, aquilo tudo cheio, não é? Toda a gente agarrada no telemóvel e eu começava a imaginar livros na mão das pessoas. Começava a ir para as filas e a imaginar livros. Mas livros. Isso é uma coisa que... Era um sonho. Como que se modificou muito e eu tenho. Agora no seguimento das gravidezes, na consulta das 40 semanas, que eu ainda cheguei lá, eu fui com o Filipe. E aquilo estava marcado ao 12:30 e eu disse assim, ok, eles não dizem para estar lá meia hora antes, mas vamos ao meio-dia, pronto, só para fazer o check-in e não sei o quê. Para ler? Exato. Quer dizer, não, porque estávamos a contar que fosse ao 12:30, não é? Estupidamente. Sentámos, a sala estava cheia de pessoas a brincarem com o telemóvel e de repente o Filipe vira-se para mim, trouxeste algum livro? E eu, não. Então a consulta está marcada a horas, portanto vai começar e a gente vai-se embora, está um calor dos diabos. Eu estava com uma barrigona enorme, não vinha carregada com livros atrás, não é? Mas se calhar isto ainda demora. Não, vais ver que não. 12:10, 12:20, 12:30. E a gente olhar para ver as pessoas entrarem e saírem do consultório e nunca nos chamavam. 12:40, 12:50, 1:30. E eu dizia, mas porquê que a gente não trouxe um livro? Porquê que a gente não trouxe um livro? Eu, nesses casos, meto logo dados no telemóvel, baixo um livro qualquer e leio no telemóvel. Pois, mas... não consigo. Está sem bateria, já não sei porque é que a gente não fez isso. Mas, pronto, amaldiçoámos-nos muito por não termos levado um livro nessa altura. Olha, e levaste livro para o dia do parto? Levei o Kobo. O Kobo. Eu também. O Kobo. Porque pensei logo, o livro não vou conseguir segurá-lo. Então... O meu medo era tão grande não conseguir ler depois dele nascer. O meu medo era tão grande de não conseguir ler quando ele nascesse que eu já estava ali com o Kobo só para mostrar que eu era possível ler, sim senhor. Nasceste, toma lá, mãe! Vou ler! Ele nasceu de madrugada e eu de manhã, depois do pequeno almoço, comecei a ler
Mas lá está, as hormonas, epá, foram Sim, uma não página. dá. É porque nós dizemos assim, vocês conseguiram ler, mas se calhar algumas senhoras são mais afetadas ou estão mais cansadas. Sim, Ou sim. têm Ou bebês tem doentes, depressão ou mais complicados, ou pós-parto. depressão pós-parto, por isso nós não estamos assim a criticar Sim, pessoas sim, que eu não não conseguem, estou de facto não criticar. conseguem ler, vocês estão a Eu só partilhar as estou a vossas criticar, experiências, não é? sim, mas eu só estou a Tu criticar estás a aquelas criticar as pessoas que pessoas. criticam. Exato. É diferente. É uma contracrítica. E digam Exatamente. uma coisa, acham, vocês as duas que passaram por isso, acham que o facto de terem já hábitos de leitura assim muito enraizados ajuda a Continuar. ler logo, a continuar? Sim, sim, Se porque calhar é quem mais não leu, fácil, não é? quem não leu até ser mãe não vai ser depois, né? Nunca Pois. falta. Ou pelo menos quem lê um livro esporadicamente de vez em quando, não é? Não. Nunca falta. Vai perder o hábito, porque vai ter Pois. outras tarefas e vai dar prioridade às outras. É que talvez no Claro, vosso caso, assim como no meu, a leitura é um vício Uhum. sem o qual eu não consigo passar. Claro. Então, eu mesmo que venha muito cansada, e vocês sabem que eu às vezes venho realmente exausta do trabalho, ler é a melhor coisa que eu posso fazer. A leitura é um luxo que eu me dou a mim própria. A Cristina às vezes diz, eu estava cansada e não conseguia ler, mas eu é ao contrário, o livro descansa-me. Mas depende também dos livros, não é? Pois. E depende das formas de cansaço. Por exemplo, Sim, claro. eu adoro cozinhar, então eu também às vezes estou muito cansada intelectualmente, vou para a cozinha. Sim. Exatamente. E comigo é exatamente o contrário. Quando eu trabalhava intelectualmente, eu descansava a fazer coisas físicas. Quando eu comecei a trabalhar com coisas físicas, eu descanso a fazer coisas intelectuais. E a leitura. Exatamente, eu quando tinha outra profissão, eu não chegava a casa e punha-me a ler para descansar, porque eu já vinha com a cabeça cheia de livros. Claro. Mas se eu quiser descansar, eu escolho uma leitura mais leve, um thriller. Exatamente. Não preciso de pensar muito. Para mim a leitura também, para além de ser descansar, é como se fosse um remédio, porque imaginem, uma família exige muito, qualquer família exige muito, bebés pequenos exigem não sei o quê, e então eu vejo muito a leitura como aquele remédio que eu preciso mesmo para a minha cabeça, porque se eu não leio, eu nem quero imaginar como é que seria a minha cabeça se eu não fosse leitora. Estava aqui... Nem estava aqui, se calhar estava não sei onde, estava internada. Mas eu penso que a leitura é tipo aspirina, não é? É tipo aspirina. É como aquelas, todas as pessoas, especialmente as pessoas que têm filhos, quer dizer, quem tem mais liberdade como eu de fazer com o tempo aquilo que eu quero para além do trabalho. Não sinto muito, mas eu penso pessoas que têm famílias grandes, bebés pequenos, ou filhos, precisam de se dar um tempo para si próprios. Para arranjar as unhas, ou cortar o cabelo, ou sair com as amigas. E eu penso que se calhar vocês fazem isso através dos livros, é o tempo que vocês dão a vocês próprias. O quê? É uma forma de self-care. É uma forma de tomarmos conta, para vocês especialmente tomar conta de vocês próprias. E de escapar um bocadinho. Vocês já viram um vídeo em que o Zé diz... quando tu não lês, quem paga sou eu? Ou não é quem paga sou eu, é... eu é que apanho por tabela. Não, eu é que apanho por tabela. Eu apanho por tabela. Ficas insuportável. Esse vídeo está tão giro. Adoro esse vídeo que a Cláudia pergunta a várias pessoas para falarem sobre ti, e o teu melhor amigo também fala. Vocês deviam fazer isso porque veem a perspectiva do outro em relação à vossa paixão pelos livros, é muito giro. O Magnus é um bocadinho menos do que eu, mas também é agarradinho. Precisamos de um agarradinho aos livros, e sim. E as pessoas que no meu trabalho ninguém lê, então acham que eu sou uma pessoa muito caricata, acham que é estranho. Mas o que é que tu fazes no tempo livre? Eu leio. Lês o quê? Livros? E tu dizes, livros não, livros. No combo. O livro no combo. Então, vamos nos despedir, não é? Se calhar vamos só fazer um apanhado. Nós não falámos ainda todas desta questão do como lemos, não é? Mas isto tem tanto para estes temas de nossa vida como leitoras é tão grande que se calhar dividimos isto em 2 episódios. Exatamente. Podemos continuar um bocadinho no próximo. Vamos avisar isto episódio. que é para as questões de continuidade, não vamos mentir às nossas pessoas, depois na próxima vez estamos com roupas diferentes.
Exato. Ou então memorizem a roupa que Deixa-me têm só- hoje. deixa-me Eu tenho só- uma t-shirt preta que é o que eu uso todos os dias. Ah, pronto. Então contigo não há problema, contigo não há problema. Deixem-me só pedir aos nossos ouvintes para nos deixarem comentários no Instagram e dizerem-nos como é que costumam ler, com quem é que se Exato. identificam, se costumam ler todos os dias, se de vez em quando não têm cabeça para ler. Contem-nos as vossas Esquecemos, histórias. rapidamente temos que falar de um livro. Pois Vai, é, vamos dar uma Cristina. Pois é. Vamos sugerir um Bem, livro. Vamos sugerir. Comecem vocês que eu estou aqui a procurar a capa do livro. Está bem, eu vou sugerir o livro que estou a ler agora e nós combinámos, acertámos assim. Vamos falar sobre livros, sobre histórias de vidas. Quando isto sair, já Ficção. tem um episódio no podcast da Ana. Certeza. Exato. Não, neste não vai Não. ter. Não vai. Não, é sobre, podia ser ficção ou não ficção, e eu estou a ler não ficção, é Touching from a Distance, e eu acho que a Cristina vai querer este livro. Escrito Quais são os teus por- critérios para ter ou não ter episódio? Agora fiquei curiosa. Isto é a biografia do Ian Curtis do Joy Division. Mostra lá. Em termos de aspectos literários, não penso que seja ok. interessante para as pessoas, porque isto é não ficção, é escrito pela viúva dele. E então eu vou deixar um textozinho, quando leio assim livros destes, eu deixo um textozinho no Instagram Ok. e não faço episódio. Pronto, é a vida do Ian Curtis, contado pela viúva dele, é o que eu estou a ler. Ok. Diz, Cristina? Não estava a responder à Ana. Eu acho que tenho outro que foi escrito por um da banda. Eu tenho este pela mulher dele e tenho um que eu li há uns meses. É o Control. E o Magnus, que é do. Esqueci-me do nome dele. Está no meu Instagram. Está irritado. É sobre o Joy Division e depois sobre os New Order. Exato. E o Magnus leu agora também o do Bernard Summer, que é outro Estes membro 5 do minutos Joy para mim Division e dos New Order. O Magnus também leu. Então eu penso que dos Joy Division devemos ter assim. Ok. Mas são tudo biografias. Mas este deu origem depois ao filme. Ok. Sim, E vai para a estante a não ficção ou ficção? Este vai para o estante com a montanha de coisas sobre música e loucurinha instalada. Claramente. Claro, obviamente. Obviamente. Não estou a ver qual é a dúvida. Exatamente. Não percebo qual é a questão. Isto é uma biografia, vai para a não ficção, não percebo qual é a dúvida. Mas é que eu se calhar queria pôr isto à frente. Por favor, deixa-te isso, pá. Deixa-te louco. Muito bom. Vocês acham que eu ser pragmática, se calhar às vezes é confundido com arrogância, mas não é arrogância, é mesmo pragmatismo, já que é natural. Desculpem-me. Eu por acaso não confundo com arrogância. Pronto, não. ainda bem. Ouvintes não confundam com arrogância, mas também se confundirem, quem quer saber que está. Exato, azar. Olha, Pragmatismo. Cláudia. Então, eu vou recomendar um dos primeiros livros que eu li sobre a vida de alguém, e é uma autobiografia. É o Viverem para Contá-la, do Gabriel Garcia Marques. Gosto muito do senhor. Está amarelo, torrado, cheio de pó. O meu tom favorito para livros. É tão bom quando ele começa a contar como é que começa a ler, a escrever, as ideias para os livros. É muito giro, muito interessante. Pronto, aqui está. A minha E sugestão. isso vai para onde? Vai para que sítio da estante? Este aqui, obviamente que vai para a ficção. Vai para a ficção. Então, ele romantiza imenso. Opa, cada um mete os livros onde quer e bem lhe apetece. Pronto. Havíamos de falar sobre as nossas estantes. Isso é que vai ser bom. Os meus livros não estão divididos por ficção ou não ficção. É verdade, estão por editoras. Eu vi os vídeos das estantes. Os meus estão por ordem alfabética. De quê? Olha, mas não é já. Não é outro hoje. episódio. Ah, bom. É outro episódio. Vá, olha. Estamos a ler. Eu vou, Não, só é só uma um, amiga. trilogia. A tua corinha é esta. Não, porque são três. Isto é a história. Cláudia, ajuda-me. O que é que foi? Nada, amor. Fala. Mas o que é que eu fiz agora? Nada. Conta-nos tudo.
Eu quero saber se já leste o primeiro livro, é só esta a minha dúvida. Já É o li. quê? É uma E quando é que escreves? Esta semana. Então vá, pois Esta diz. semana. Sim, é a trilogia de uma detetive, a Brunaski, da Rosa Monteiros. E eu escolhi isto porque ela sabe que tem 10 anos de vida. Isto é a história da vida dela. Ela sabe que tem 10 anos de vida. E ela está... Desculpa-me, Tu sabes continua, não és tu, é o meu gato. existem todos, sempre nos episódios existem sempre momentos deste. Curiosamente são sempre comigo, não é? E nós estamos a beber nada alcoólico, imaginemos. Então, eu trouxe estes porque ela questiona muito esta coisa do prazo de validade e de Meu morte, Deus, e não sei o quê, Pronto, era isto que eu queria dizer. Rosa Monteiro, a série da Brunaski. Mas ela fala sobre ela nesses livros. Não, é a história de uma personagem, a história da vida de uma personagem que tem o tempo contado. É uma vida Tem o tempo contado. há 10 anos. Exatamente. Não deixa de ser Ok. E ela tem essa noção. Pronto. Ok. Pronto, é isso. Deste bem. Não tinha percebido. Então são três, é a trilogia da Brunaski e da Rosa Monteiro. Exatamente. Mas essa mulher existiu, não, Brunaski, que é isso? Mas nós vamos, se calhar posso dizer, Não interessa. podemos É uma dizer que personagem. não vamos dizer, mas vamos falar mais tarde sobre este livro também, noutra situação. Vamos. Vamos, Vamos, sim, senhora, assim que a nossa Karina escrever a sua Pois é. Boa. Falta 5 minutos! Quem é o Risoto with Nettles, portanto, risoto com ortigas, é Food Memoir e é da Ana Del Conte. E isto é a história de uma menina que na altura da Primeira Guerra Mundial, acho eu, ela vivia em Itália, e então é a maneira como ela foi afetada e a aldeia dela pela guerra. E ela liga todos os acontecimentos à comida. Então, a comida para ela é como um escape também, só que, além de haver peripécias engraçadas... Mas o quê? A personagem chama-se Cristina? Não. É uma miudinha. Cuidado, amor. E que está Cuidado numa com os teus aldeia também. italiana que é afetada pela Primeira Guerra Mundial. Ela conta histórias de contrabando, de falta de comida, de coisas que têm que fazer, por exemplo, risoto com ortigas. Mas ortigas come-se. Come-se, mas vem da necessidade, não é? Porque não tens mais nada para fazer o risoto, e então fazes risoto com ortigas. Eu cheguei a este livro pela Nigela, a cozinheira, porque foi... A cozinheira, não. A host de cozinha, pronto. Atenção. Não, Atenção. Ela tem razão no reparo. Ela é uma escritora de cozinha, não é cozinheira. E além dela ter lido muitos livros de culinária e de histórias de comida, ela também viveu em Itália. E então isto retrata muito bem a Itália da Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista de uma aldeia. É muito fácil de se ler. E é a história dela desde que é miúda até que cresce. Portanto, é uma história de vida. Eu gosto muito porque tem comida. E nós vamos deixar as referências dos livros que nós mencionamos aqui na caixa de informação no YouTube. Por isso mesmo que estejam a ouvir no podcast, passem pelo YouTube para ter a informação dos livros se quiserem. Pronto, então isto tem 2 minutos. Quer dizer, vou parar de gravar, né? Sim. Não,